Então, passemos à apresentação das nossas vivências e evidências em pediatria, na Unidade de Dor e Cuidados Paliativos do Instituto da Criança. Bom, o nosso ambulatório está sob a supervisão da doutora Marialda Rufflin Padua Dias e conta com a colaboração da doutora Daniela Terumi Yoshida Tsai. Esse ambulatório iniciou suas atividades em 1996, 97, com a doutora Marialda, que se encontra até o momento como responsável, e ele foi inserido na Unidade de Dor em Cuidados Paliativos entre 1999 e 2000. E essa Unidade de Dor está sob a responsabilidade da doutora Silvia Maria Barbosa. A origem dos nossos pacientes vem da Unidade de Dor e Cuidados Paliativos, da reumatologia, oncologia ou de qualquer outra especialidade que queira encaminhar esses pacientes. E como a principal fonte dos nossos pacientes é a Unidade de Dor e Cuidados Paliativos, então a queixa principal dos nossos pacientes é a queixa álgica. E cabe lembrar que os nossos pacientes são no hospital terciário, então são pacientes mais complicados, com patologias mais arrastadas, com uma carga de sofrimento maior do que a população pediátrica em geral. Aqui está mais ou menos a distribuição dos nossos pacientes. Aqui, então, 38% são de fibromialgicos, 13,3% de pacientes com outras doenças reumatológicas, 12,8% de enxaqueca e cefaleia, e assim por diante. Agora, aqui cabe salientar os pacientes oncológicos, que nós estamos começando a atender a partir de 2011, e nesse curto período de tempo, eles já contribuem com uma fatia de 5% do nosso atendimento total. Como é feito o atendimento do nosso ambulatório? As sessões são semanais, nós empregamos agulhas, ou às vezes não empregamos agulhas, usamos o aparelho Hans. A eletroestimulação também é usada, mas muito raramente. As técnicas que mais usamos é a acupuntura clássica, punho-tornozelo, escalpiana e mochibustão. Aqui é um exemplo do aparelho Hans. Então, são eletrodos que são colocados nos pontos de acupuntura. Nós usamos esse subterfúgio, por assim dizer, para captar a confiança das crianças pequenas, quando elas têm muito medo de agulha, porque nós falamos que elas vão fazer uma acupuntura sem agulhas. Então, já desperta o interesse, elas topam fazer, começam a fazer, ganhamos a confiança. Em algumas sessões, nós já estamos substituindo os eletrodos por agulhamento. E dificilmente a gente não consegue fazer o agulhamento nas crianças. Aqui, um exemplo da mochibustão, paciente mais adolescente. E a escalpiana. Muito bem, os nossos pacientes são de queixa álgica. Então, como nós podemos fazer a avaliação do tratamento? Nós fazemos uma avaliação quantitativa da dor, usando a escala visual analógica, ou VAS, né, da dor, que geralmente nós perguntamos qual foi o valor da semana anterior do atendimento. Podemos usar também o diário de dor. Agora, a avaliação qualitativa, que é muito importante isso em acupuntura, como é que está sendo a qualidade de vida da criança. Nós usamos o questionário PEDSCAL, da versão 4.0. Esse é um questionário geral de avaliação da qualidade de vida. É o único questionário que nós temos conhecimento que foi validado para o Brasil. Nós fazemos esse questionário na admissão do paciente, e fazemos depois no final do tratamento, depois de algumas semanas de tratamento. Esse é o exemplo do diário de dor, onde tem a data que o paciente sentiu dor, o local, que período do dia que ele sentiu dor, e aqui ele coloca o valor do VAS. Aqui é a régua da escala visual analógica. Então, nós temos em numérica, né, o valor 0 é o paciente sem dor, ausência de dor, e o valor 10 é a pior dor possível. Nós sempre orientamos o paciente. A pior dor possível é aquela que você chora, você não consegue fazer nada e você pede para tomar uma injeção, porque acho que não tem coisa pior para uma criança que tomar uma injeção. Se ela está querendo tomar uma injeção para melhorar a dor, é que aquela é a pior dor que ela já imaginaria que existia no mundo. E aí a gente pede para o paciente localizar onde é que está a dor. É sem dor ou é essa pior dor possível? Então, ele assinala onde está a dor dele. Essa segunda régua das carinhas, nós usamos mais para pacientes pequenos, onde nós percebemos que é difícil eles relacionarem a quantidade da dor com o número. Então, fica mais fácil ver a carinha sorridente até a carinha que está chorando. Aqui é um exemplo de como nós podemos fazer um gráfico com o VAS da semana anterior. Então, temos paciente com fibromialgia juvenil, da primeira até a 12ª semana de tratamento, onde nós vamos perguntando o VAS da semana anterior.
Então, nós notamos que até a 8ª semana, o paciente tinha algum tipo de dor, alta até por sinal, e a partir da 9ª semana, o paciente fica sem dor durante 4 semanas consecutivas. Aqui um exemplo do diário de dor. A diferença aqui é que nós fazemos a média do VAS da semana anterior, mas é muito parecido com o anterior. Você vê que no começo existe muita dor, ela aos poucos vai diminuindo, até na 7ª semana, da 7ª à 10ª semana, o paciente fica sem dor. Também é uma paciente com fibromialgia juvenil. Foi dado um retorno longo para a paciente, aí ela voltou referindo que já tinha voltado a dor, então fizemos mais um retratamento por 4 semanas, e a paciente voltou a ficar sem dor. É o que nós notamos, quando temos que fazer um retratamento de fibromialgia, a resposta é bem mais rápida. Bom, qual é o nosso objetivo? Visto que os nossos pacientes sofrem com dor, o nosso objetivo maior é eliminar a dor. Se não for possível, pelo menos diminuir a dor do paciente. E os nossos pacientes usam muito medicamento, então nós sempre procuramos diminuir ou eliminar o uso de opiáceo, ou então diminuir ou eliminar o uso de qualquer outro medicamento. Bom, partindo da nossa vivência para as evidências, os pacientes chegam no nosso ambulatório carregando toda a sua patologia, toda aquela carga emocional de sofrimento. São pacientes complicados, com patologias muitas vezes raras. Então, nós sempre buscamos fazer um levantamento bibliográfico que nos ampare como que nós vamos tratar esse paciente, o que nós temos na literatura que nos forneça o suporte suficiente para um tratamento seguro. A primeira evidência que nós temos foi essa sistematização, foi feita em 1997 pelo Instituto Nacional de Saúde, onde houve a sistematização do uso da acupuntura. Então, aqui vocês podem localizar várias eventualidades onde é classificado se a acupuntura pode ser usada na patologia em questão ou não, se tem evidência suficiente ou não. A dor é uma das situações que está amplamente amparada por esse consenso. Ela pode ser usada e tem suporte em literatura, vários trabalhos que nos dão os dados que nós podemos usar a acupuntura com segurança. Em 2013, esse consenso foi revisto e a dor continua sendo uma das eventualidades onde tem mais evidências que ela pode ser usada com benefício. Agora, isso vai para a acupuntura em geral. Partindo agora para a pediatria, para o nosso ambulatório. Se nós formos fazer um levantamento bibliográfico, por exemplo, nessas 3 situações que são, como o nosso ambulatório, fibromialgia, cefaleia e câncer. Se nós não colocarmos idade nenhuma, só colocarmos que é uma pesquisa nos últimos 10 anos. Qualquer uma dessas eventualidades, nós temos muitos artigos publicados. Mas, se nós colocarmos o filtro de 8 a 18 anos, o número de artigos diminui muito. Se colocarmos a palavra pediátrico, juvenil, fibromialgia e nos outros pediátricos, aí que o número de artigos diminui e muito. Então, essa literatura é muito escassa em pediatria, e mesmo a literatura que já é publicada, os artigos não têm um nível de confiabilidade muito grande. Bom, o que nós podemos fazer no Instituto da Criança? Nós, como a nossa vivência, como uma instituição, assistencial, atendendo o nosso paciente no ambulatório, fazendo um prontuário, onde nós conseguimos coletar dados importantes nessas patologias mais raras, como o paciente costuma evoluir. Muitas vezes, nós também fazemos questionários próprios para que seja mais fácil para nós entendermos os próprios dados que nós estamos coletando. Como nós podemos fazer esse link das vivências, que é o mais importante em medicina, com as evidências, que é em literatura? Nós também, como Instituto de Ensino e Pesquisa, procuramos pegar esses dados embasados no levantamento bibliográfico e, de alguma forma, dar alguma contribuição para a acupuntura. O que foi feito em 2012, que nós publicamos um artigo sobre o tratamento da fibromialgia com acupuntura na Revista Paulista de Pediatria. Esse trabalho também sofreu críticas, porque é um trabalho que também não é controlado, é um trabalho retrospectivo. Mas, apesar dessas críticas, o estudo estatístico mostrou que a acupuntura pode ser utilizada de uma forma alternativa. Parece pouco, mas não é, porque essas confirmações em literatura são muito importantes para, cada vez mais, a acupuntura ter crédito. Então, esses foram os pontos usados, né?
os pontos ventrais, os pontos dorsais, foi o Dr. Hong Jinpai que orienta esses pontos. Nós fazemos alternância dos ventrais uma semana com os dorsais na semana seguinte. E como continuamos fazendo esse link entre vivências e evidências? Nós continuamos tratando os nossos pacientes, agora nós estamos fazendo um trabalho sobre tratamento de fibromialgia juvenil, mas um trabalho controlado, e estamos elaborando um novo projeto de pesquisa. Por que isso? Nós acreditamos que o único jeito de ter mais credibilidade e confiabilidade da acupuntura é através da publicação de artigos científicos com alguma riqueza. Muito obrigada.